E eu quero novamente conversar com o Paulo Pozonoff para falar a respeito do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele hoje concedeu uma entrevista ao vivo aqui e exclusiva à Jovem Pan para falar justamente aí a grande cobrança, né, das emendas do relator. Ele considera que não há crime, que também é injusto dizer que o orçamento é secreto. Vamos acompanhar então um trecho aí do Arthur Lira aqui, que conversou com o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Vamos acompanhar. Presidente, essa decisão, que não é mais da ministra Rosa Weber, né, agora é do Supremo Tribunal Federal, ela traz 2 pontos. A primeira, a transparência, que o senhor está explicando aí e tem sido muito comentado. Mas o segundo ponto, que eu acho muito importante e pouco comentado, que é a impessoalidade. Quer dizer, eu ouvi parlamentares, inclusive um líder, dizendo que é o fim da política se houver a impessoalidade na distribuição de emendas e na distribuição do orçamento, ou seja, o grupo que está no governo tem a primazia de definir ali indicação do orçamento e de emendas. Como atender esse segundo pressuposto que não está sendo muito comentado, que é a impessoalidade? É possível distribuir o orçamento e as emendas, IP9, né, do relator desta forma, impessoal, igual para todos? Olha, é desconhecer, Zé Maria, a política na sua essência. Daqui a pouco a pergunta vai ser a um parlamentar de São Paulo, porque ele colocou 500 mil para Sorocaba e 1 milhão para São José do Rio Preto. Isso vai de acordo com a necessidade do município, o tamanho da sua população, a votação do parlamentar, não é? As demandas sociais, todas as impessoalidades e as discricionariedades do orçamento, elas fazem parte do legislativo. Não é possível você fazer como faz nas emendas individuais, e elas já são individuais, impositivas e iguais para todos os deputados, para ali você dar uma igualdade de condição. Mas o relator do orçamento, como, eu repito, os setoriais, os coordenadores de bancada e os presidentes de comissão, eles não têm como fazer essa individualização, essa unificação, porque é a mesma coisa, você não pode tratar os municípios desiguais de maneira igual, você não pode não ter discricionariedade na execução do orçamento e não pode desconhecer que isso acontece em todos os países, em todos os anos, em todos os governos, desde 88 até hoje. O que aconteceu com relação a essas emendas de relator é que nós demos mais transparência, mais possibilidade de fiscalização, e isso, na realidade, é ocupação de espaço que o Legislativo abriu mão durante muitos anos. A execução orçamentária é por parte do Poder Executivo, em comum acordo com a lei que é aprovada no Legislativo. Legislar sobre orçamento é função imprescindível, única e específica do Poder Legislativo, não competindo a nenhum outro poder tratar as suas regras. Então, mais uma vez, volto a dizer, José, se faltar transparência, se faltar uma lei mais específica para que se acalme a nova crise que todos os dias ou todas as semanas no Brasil, nós temos que enfrentar uma crise diferente. Eu rezo todo dia para acabar esse ano, porque a bateria ela vai se exaurindo com o passar dos dias. Nós tínhamos aqui crise de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Hoje nós temos crises semanais, temos que nos acostumar a elas, mas absolutamente desnecessárias, comprometendo, no caso dessa, a execução orçamentária de um país paralisado, trazendo riscos para a ordem jurídica, para a ordem social, para a ordem econômica, causando inclusive problemas jurídicos de ações que podem ser ajuizadas numa bola de neve que ninguém sabe o tamanho. Paulo Pozonoff, nem o Arthur Lira está aguentando aí essa sequência aí de polêmicas, de ruídos que nós temos de fato, né, Paulo? Vai ficar para a história essa marca registrada do governo Jair Bolsonaro, muito diferente dos demais governos. A gente se lembra que todo governador, prefeito, presidente, ele não quer confusão, né? Ele não quer ficar com a imprensa toda em cima dele, evita, né, polêmicas, pensa 100 vezes no que vai falar. E o presidente Bolsonaro subverteu toda essa lógica e realmente, praticamente, tem semana que é uma crise por dia, né, Paulo? Marcelo, o presidente Jair Bolsonaro ele prospera com isso, né? Ele gosta disso, é o ambiente dele, é o ambiente da guerra, guerra diária ali, troca de farpas o tempo todo. Foi assim que ele se fez politicamente e foi assim que ele arregimentou aí uma legião de apoiadores
ferrenhos, né? Pessoal que diz que é 100% com o Bolsonaro, faça ele o que ele fizer. Eu gostei bastante da entrevista do Arthur Lira. É curioso, né, ver o político cansado ali de tantas batalhas, cansado do trabalho, né? Mas, enfim, eu compreendo ali, não vou ser cruel aqui com o Arthur Lira, eu compreendo que realmente no Brasil é uma crise a cada semana, como ele disse, eu acho que é uma crise por dia mesmo. E ele enfrenta aí um STF que insiste em interferir nos outros poderes. Quanto a essa questão das emendas do relator, outra coisa que o Arthur Lira teve que enfrentar foi uma grande campanha, né? Criaram aí esse termo orçamento secreto, usaram essa emenda do relator como um exemplo de tudo que há de errado na execução do orçamento, na elaboração do orçamento, aquele pressuposto da maldade que eu vivo mencionando aqui. O problema desse pressuposto da maldade, de pressupor que todos os políticos estão lá só por interesse próprio, é que isso vai levar a um apagão em pouco tempo, porque um mínimo de confiança, Marcelo, é necessário. Eu sei que a classe política aí é digna de toda a nossa desconfiança, mas um mínimo de confiança é necessário para o funcionamento do Estado, senão em algum momento o Estado ou vai travar ou ele vai depender de um déspota que decida o que é certo e o que é errado. E outra coisa que está por trás dessa polêmica toda atrás das emendas de relator, é essa ideia, né, de que só um Estado muito perfeito, com um sistema muito perfeito, mecanismos perfeitos, perfeitamente transparentes, que são legítimos. E a gente sabe que, na prática, o Estado não funciona se for assim. E só mais um destaque, Marcelo, sem querer abusar muito do tempo, é que no final da entrevista, e aí é bastante preocupante, o Arthur Lira deu a entender que a reforma administrativa não sai até o fim do governo Jair Bolsonaro. Por toda a dificuldade política, grupos de pressão do funcionalismo público que são contra a reforma administrativa e pelo fato de a gente viver um ano eleitoral aí ano que vem, daqui a um mês, a reforma administrativa não deve sair até o fim do governo Bolsonaro. Isso é muito preocupante. Exatamente, já vamos falar sobre isso, Paulo. Eu tive aqui no evento aqui do setor imobiliário, inclusive o ministro Paulo Guedes iria participar e acabou participando de uma maneira remota. E a cobrança aqui do setor imobiliário paulista em relação ao governo era justamente isso. Olha, falta um ano ainda para a eleição, quer dizer, a gente vai jogar um ano fora, não dá para discutir mais nada, né? Nenhum processo vai avançar. De fato, isso é muito maléfico para o país, que depende tanto aí justamente de reforma. O sistema, o próprio ministro Paulo Guedes já fala em manicômio no sistema tributário brasileiro, manicômio tributário. Mas vamos trazer outro ponto aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele falou também da PEC da Bengala, que envolve o Supremo Tribunal Federal. Eu já pergunto para o senhor sobre essa, vamos dizer assim, anti-PEC da Bengala, presidente. O senhor já disse nessa semana que não há qualquer condição política de uma aprovação de uma PEC que reverta a PEC da Bengala. O senhor acha que morre realmente na Câmara essa PEC? Veja, eu estava só terminando ali para dizer que a importância da votação do Senado nos precatórios, me permita, é a importância do pagamento do auxílio temporário, que pode virar permanente, que pode vir com alteração para que crie uma comissão de acompanhamento dos precatórios. Só é importante que o Senado tenha sensibilidade, que esse tema é muito importante para 20 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Com relação à tramitação das matérias na CCJ, há uma larga diferença entre as matérias que são aprovadas na comissão ou nas comissões e as que conseguem chegar no plenário. São dois quóruns diferentes. Ali, as lideranças têm maior ingerência na indicação dos seus membros e na votação das matérias nas comissões. A partir do momento que uma PEC é aprovada, ela precisa tramitar na comissão especial e depois vir a plenário com 308 votos em 2 turnos. Então, não há uma possibilidade clara de aprovação de qualquer PEC ou de qualquer proposta que seja aprovada na comissão como uma condição imediata no plenário, muito mais numa PEC polêmica como essa. Esse é o fato que foi gerado dentro da Comissão de Justiça, num acordo para a tramitação paralela de 2 PECs. Uma
que aumenta a admissibilidade de 65 para 70 para pessoas que vão ocupar cargo em tribunais de contas, tribunais de justiça, tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal, e uma outra da deputada Bia Kicis, que reduz de 75 para 70. Todas as duas foram aprovadas na CCJ, o que não garante absolutamente que serão aprovadas no plenário nem na comissão especial. Paulo, outro ponto polêmico, né? A deputada Bia Kicis fez essa alteração que colocaria, então, reduziria, né, a faixa etária dos ministros do STF em 5 anos, então eles seriam aposentados compulsoriamente. E aí se fez logo de cara aí uma análise que o presidente poderia indicar, caso ela fosse aprovada essa PEC, aí já 2 ministros ainda no seu governo, e depois a deputada explicou que isso não valeria para os atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal, então não seria essa a questão. Mas também se faz uma leitura que essa proposta também poderia mexer com outros tribunais aí do país e que o presidente Bolsonaro poderia acomodar aí pessoas que são mais ligadas a ele em outros tribunais também importantes do país. Como é que você faz essa leitura aí dessa questão da PEC da Bengala? E como disse Arthur Lira, não deve prosperar, né? Se ele está dizendo que não vai colocar para votação, ele é o presidente, ele determina a pauta, então passou na CCJ e deve ficar por aí, né, Paulo? Realmente aquela vitória de pirro, né? Não vai a lugar nenhum mesmo, me parece, essa anti-PEC da Bengala, né? Que se chama. Bem, seria um sonho aí ver um STF mais equilibrado, um equilíbrio entre ministros mais conservadores e outros mais progressistas. Para mim seria um sonho, mas me parece que é politicamente até inviável, pelo menos no curto prazo. Os políticos têm muitas ideias sobre o STF, muitas gambiarras, né? O Brasil adora uma gambiarra para tentar resolver esse problema no curto prazo. Eu não acredito em gambiarras, mas eu vejo realmente esse problema de longo prazo com muita preocupação. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que tem uma atuação absolutamente questionável no STF, ele deve ficar no cargo até 2043. Então, ao longo aí de várias administrações, elas podem tender mais à esquerda ou mais à direita, pode ser mais progressista ou mais conservadora. O estrago que o ministro, já que o STF, e esse ministro em específico, eu vejo que eles atuam de uma forma muito mais política do que jurídica no STF, o estrago que ele pode causar é enorme até 2043. Mas todas essas gambiarras, elas vão contra a própria base, né? A fundação teórica, intelectual de um STF. O STF é uma instituição aí que eu acho que tem mais de 150 anos e cujo objetivo é proteger, por incrível que pareça, falar do STF hoje nesses termos, mas é a base filosófica até do STF, é proteger o cidadão do arbítrio do Estado. Tanto que o habeas corpus ali é uma coisa nobre dentro do STF. O que a gente vê hoje em dia não é bem assim, a realidade é bem diferente. O STF age politicamente, atrapalha o poder executivo, atrapalha o poder legislativo, abusa da Constituição, avança sobre certas liberdades individuais, o que é impensável, né? O que era impensável até pouco tempo, e, de alguma forma, precisa de algum tipo de reforma. Não sei se isso vem, eu duvido, Marcelo, que isso venha ainda durante o governo Jair Bolsonaro, até por conta do clima de guerra que se estabeleceu entre o executivo e o judiciário. A gente sabe que essa guerra aí está numa trégua temporária, mas ainda assim é um clima de guerra. Sem dúvida, como você disse, né? Nós tivemos aí interferência, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, na tramitação das emendas, quer dizer, algo que é do Congresso, é da Câmara Federal. Em determinado momento, então, se questionou a indicação, o nome lá do Supremo Tribunal Federal, de André Mendonça, e aí os ministros que foram avaliados fizeram a sua avaliação. Olha, isso aí cabe ao Senado decidir, nós não vamos interferir. Mas já aí, nessa questão das emendas, sim, aí houve o avanço do Supremo em relação às emendas, né, Paulo? A tramitação que ocorria ali dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados. Marcelo, o STF gostou desse poder, né? O ministro Dias Toffoli confessou isso, que o STF exerce no Brasil um poder moderador, que não é uma coisa que está
prevista na Constituição. O STF gostou desse poder. Para alguém conseguir tirar esse poder do STF no curto prazo, vai ser muito difícil. Eu não acredito nisso. A verdade é que o STF, aí, a reforma do STF, todas essas gambiarras, elas não devem prosperar nem nessa administração, nem numa próxima administração, se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito. A única forma de reformar mesmo o STF é pensar no longo prazo, fazer indicações aí que sejam virtuosas, de pessoas que realmente conheçam essas bases filosóficas por trás dessa instituição chamada STF, que é uma instituição muito importante, sim, para a nossa democracia, apesar dos nomes que estão lá hoje ocupando aquelas cadeiras e violentando a Constituição.